Glória a Deus. Juro que nem eu imaginava que no primeiro culto de janeiro a gente teria tantos visitantes. Eu estou muito feliz. E lembrando, você que talvez nem se apresenta mais como visitante, já tem frequentado aqui e entende que essa igreja que você quer servir, a gente pede que você procure o pessoal lá no fundo, lá, o Marcelão está ali, ó, com a camiseta do Conecta, a Helena também está ali com a camiseta do Conecta, porque aqui a gente não gosta que ninguém se torne membro por emoção. Então, antes de você se tornar membro, você vai ter um tempo com o Conecta, dá cerca de 2 meses e meio, são apenas 3 encontros de sábado ou alguns a mais de terça, para você conhecer quem é PIBG, o que nós pensamos, a nossa doutrina, e a partir daí você decide se quer ficar com a gente, e a gente decide se quer ficar com você também, porque aí vai que você dá trabalho no Conecta, a gente já te dispensa, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, eu quero trazer uma mensagem hoje, que ficou até forte no meu coração, né? O tema da minha mensagem, irmãos, a minha esposa já me zoou lá em casa, porque você sabe, né, não é que eu gosto de ser polêmico, mas quando vem uma coisa na minha cabeça, eu gosto de pôr para fora. E o tema da mensagem hoje é um caminho para o sucesso em um novo ano. E aí, o que eu quero aproveitar de hoje é esse momento de primeiro domingo do ano, o clima ainda, né? Tá todo mundo nos propósitos, nas metas. A Thalita já está muito avançada, já está pagando promessa já. Tipo, já começou bem. Porque geralmente em janeiro a gente começa a escrever as promessas, para ali por volta de novembro, dezembro, começar a pensar. E aí eu fiquei com isso na cabeça, e eu queria preparar algo mais propositivo, para que nós tenhamos os nossos corações alinhados com o Senhor. E alinhados em que sentido? Para que o nosso sucesso, para que a nossa vida realmente possa valer a pena. Hoje, pegando aí a linguagem dos coachings, mas fique tranquilo, é só uma pegadinha, eu quero ver se você desbloqueia a senha, se você pega o código, para que você tenha um ano maravilhoso. E assim, eu já estava feliz com tudo. Aí vim para o culto da manhã, fui ministrado pela pregação do Felipe, sobre essa essência do Evangelho, sobre a simplicidade do que é servir com Jesus. E aí, eu senti que era como se fosse uma resposta da minha oração, a minha oração para esse 2025, que é, sejamos pessoas de sucesso. Mas olha que interessante, por vezes o nosso problema é até semântico, Felipe. Quando a gente fala sucesso, vamos ser sinceros, tem palavras que a gente já tem estigma sobre ela. Então, por exemplo, um crente de sucesso. Não parece que a frase não orna? Tipo assim, se eu falasse assim, um crente abençoado, você falaria, glória a Deus. Um crente espiritual, um crente da unção. Agora, crente de sucesso. Ainda mais hoje, que a gente vive no meio do evangelho coaching, né? Naquele evangelho do, você tem que prosperar, e quanto mais chaves e senhas você tiver, mais portas você vai abrir, e geralmente, essas portas estão atreladas a quê? A ganhos, a posses, a valores, e aí você já começa janeiro na igreja fazendo propósito, esse ano eu troco de carro, esse ano eu vou para casa própria, esse ano a minha felicidade vai ser completa, eu vou para Disney e tal, e dependendo de como for o ano, você pensa assim, a chave que eu comprei está errada, é ou não é? Você fala, trocar o miolo da fechadura do sonho. E aí, olha que interessante o que o dicionário vai falar sobre sucesso. Sucesso, um substantivo masculino, consequência positiva, resultado gratificante, favorável, prosperidade, acontecimento favorável, resultado feliz ou êxito. Ou seja, o sucesso ele não está atrelado a esse movimento de sucesso que o mundo tem tentado trazer. O sucesso está atrelado a uma vida de êxito. Há uma vida de alegria, de completude. E aí então eu quero pegar esse movimento, desse caminho do sucesso, já que é o primeiro domingo do ano, para que nós possamos entender que caminho é esse que vai me gerar esse sucesso, para que 2025 seja incrível. Que chave é essa? Que movimento é esse que vai fazer com que o ano de 2025 seja incrível? Assim como eu preguei no culto da virada, Orlando também chegou a pregar isso num domingo de manhã. A gente precisa, né? Tem gente que critica e tal, mas é benéfico essa mística de a virada do ano, os renovos. Na verdade, a nossa vida é uma continuidade, não muda nada. Mas esse movimento de, por exemplo, quem aqui já começou a malhar em 2025 que não malhava? Olha só, 4 pessoas. Agora vamos lá, quem aqui
prometeu, mas vai começar até dia 15. Levanta alto a tua mão, que eu quero que a igreja veja. Cadê? Igreja, a câmera está meio zoada. Eu quero registrar no primeiro domingo do ano que Alan está com a mão levantada. E prometeu que até dia 15 volta. Então esse movimento da mística, ele é muito louco. Mas irmãos, se a gente não tiver a preocupação com aquilo que realmente importa, tem tudo para que 2025 seja igual a 2024. 2023. E aí, até esse movimento mais místico, e entenda que a palavra mística no sentido de ter um algo diferente, até isso vai por água abaixo. Então eu quero pedir, se você puder, abra sua Bíblia no livro de Josué, por gentileza, no capítulo 3. Josué, no capítulo 3. Josué capítulo 3, a gente vai ler apenas os primeiros 5 versículos. Eu estou usando aqui a versão da NVI. Josué, capítulo 3, do 1 ao 5. Podemos? Se você não achou, está na tela já projetado para que você acompanhe. E a minha versão diz: de manhã, bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram essa ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele, que tem esse poder de transformar as nossas vidas. Irmãos, a gente está aqui no livro de Josué, que é o livro que vai dar sequência naquela história de Moisés. Moisés acabara de morrer e Josué é quem está assumindo. O livro de Josué, geralmente, ele pode ser dividido ali em 4 partes, onde do 1 ao 5, é Josué liderando Israel. Essa parte de Josué dando ali as diretrizes. Do 6 ao 12, a gente tem a batalha com os cananeus. Do 13 ao 22, Josué ele divide a terra como herança para as 12 tribos. E o 22 e o 23, a gente tem ali as palavras finais, o discurso final de Josué. O propósito de Deus para essa fase da revelação era simplesmente complementar a formação de Israel como seu povo escolhido. E alguém que era um povo que era divinamente governado por Deus, sobre a lei mosaica e ocupando a terra prometida que eles eram de direito. Então a gente está diante de um texto, de um livro, que é aquele momento que, geralmente, um texto que a gente mais gosta de Josué é o capítulo 1, no verso 9. É o famoso: seja forte, seja corajoso. E é muito louco, porque Josué, ele assume o lugar de Moisés. E vamos ser sinceros, todo lugar que foi bem dirigido por alguém bem relevante, o medo é automático. E Josué, é interessante, quando a gente lê a Bíblia assim, fala assim: não, peraí, pela lógica da vida, se ele está assumindo o lugar de Moisés, é porque ele era mais jovem e tudo mais. Meus irmãos, Josué nessa época, ele já tem cerca de 80 anos. Porque ele vem andando com Moisés, assim como o Tiago já citou na ministração de hoje, ele era um dos parceiros de Moisés na jornada. Então a gente está diante de um movimento onde vai começar a travessia do Jordão. Ele está preparando o povo, aquela geração, para viver algo miraculoso, algo maravilhoso, sobre a anuência de Deus, sendo liderados pelo próprio Deus. E essa travessia do Jordão era algo que parecia impossível. Então veja, eles estão a caminho da terra prometida, eles estão vivendo algo que é uma mistura de coisas, acabaram de ser libertos, mais de 40 anos andando por um deserto, e agora estão perto, e agora chegou a hora. Mas aqui, a gente está diante, principalmente no capítulo 3 e no capítulo 4, o começo do nosso capítulo é como se fosse a preparação de um milagre.
Quando a gente vai do 7 ao 17, é o milagre acontecendo, e do 4, no começo, os detalhes específicos de uma travessia do rio, e no final, a edificação de um memorial em pedras. Então a gente está diante de um texto muito bonito de se ver, de como o Senhor é fiel com aquilo que Ele prometeu ao povo que era dele. Nós estamos diante de uma jornada de um novo líder, trazendo algo novo para uma galera que precisava ser chacoalhada. Então eu quero tentar extrair desse texto, fazendo com que a gente entenda que as dicas que Josué deu ao povo, elas continuam válidas para que a gente tenha um sucesso num novo ano, numa nova fase, numa nova etapa. Dicas preciosas que vão nos ajudar a perceber que muito do que dá errado na nossa vida é porque a culpa é nossa. Só que a gente tem dificuldade de reconhecer. Você já fez essas listas, além de lista de pedido, né? Porque geralmente a gente começa o ano com lista de pedido. Mas você já fez aquela lista, tipo assim, deixa eu ver o quanto eu errei esse ano? Não é mais difícil? Não é interessante? É que nem quando você vai brigar com a tua esposa ou com o teu marido, faça um teste. Perceba como é fácil sempre acusar. Agora faça assim, olhe para o teu cônjuge e diga assim, ó, agora eu vou te dizer tudo que eu faço de errado. Se der 3 coisas é muito. Não é assim? Agora, quando é para acusar, não, você faz coisa errada, você não sei o quê, tal. Agora fala de você. Primeiro tadinho de mim, né? Às vezes eu deixo a toalha molhada na cama. Mas é às vezes, e Deus sabe como eu não queria deixar, te catar. A gente tem dificuldade de falar de nós e tudo mais. Então o que eu quero, nesse caminho do sucesso para um novo ano, é que a gente possa ter esse olhar sobre a caminhada que Deus tem reservado para que a gente viva ela na essência, para que a gente viva ela de verdade. E escute aqui, para que independente do que aconteça em 2025, o seu ano seja incrível na presença do Senhor. Esse é o destaque. Amém, queridos? Então, para um caminho para o sucesso nesse novo ano, a primeira coisa que eu quero te dizer é, siga na presença de Deus. É clichê. Olha que interessante, como não é clichê. Olha o verso 2 e 3. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram essa ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Meus irmãos, a arca, ela simbolizava nada mais, nada menos do que a presença de Deus. Aqui, o Josué está deixando claro que Deus faria toda a diferença. Ele faria tudo o que era necessário. Eles estão diante de uma peleja e não tem nada que eles possam fazer que o Senhor, não tem nada que dependa só deles que resolva. Então eles estão diante de um rio. Se você não conhece essa história, o que está acontecendo? Eles estão avançando para a terra dos cananeus. Eles estão avançando para Canaã. E eles estão diante de um rio. E é muito interessante, porque como o tempo de Deus é perfeito, aqui eles estão acampados já na beira do rio. E a época em que Josué está escrevendo é uma época de primavera, onde o rio enchia muito. Imagina você olhar, e talvez você nem sabia, quem não manja muito de Bíblia, quando a gente fala de abrir o mar, de atravessar o mar, de quem que a gente lembra? De Moisés. Mas Josué viveu a mesmíssima coisa. E aí imagina, por que ele está falando isso? A gente está diante de um empecilho? Fique na presença de Deus. Fique na presença de Deus. O povo, ele está avançando, mas imagina, é aquilo que eu gosto de repetir sempre nessa igreja. A gente às vezes lê a Bíblia, achando que quem está na Bíblia é herói, quem está na Bíblia é preparado. Não, eram pessoas que nem eu e você. É Josué dando uma ordem, e o povo pensando assim, mas ali na frente não tem um rio? Fiquem na presença de Deus, porque é esse Deus que vai fazer a diferença. Então, queridos, entendam uma coisa: Deus, quando vai na nossa frente, Ele nos guia e mostra exatamente para onde devemos ir. É por isso que nós gostamos de cantar que Deus vai na frente, abrindo o caminho. É real. O que o Josué está mostrando para esse povo é que Deus tem uma linda aliança conosco e já está prometido salvação e vida eterna para aqueles que se mantêm na presença dEle.
Então aquele empecilho de olhar o rio, de pensar nas dificuldades, de falar e agora, o Josué diz assim, ó, quer ter sucesso? Só não saia da presença dele. Por quê? Porque ele vai fazer aquilo que a gente precisa e não aquilo que a gente quer. Então você quer ter sucesso em 2025? Não saia da presença do Senhor. Ah, pastor, mas você sabe que é difícil. Mas quem falou que seria fácil? Meus irmãos, hoje nós não temos mais a arca da aliança. Os nossos dias não existem mais. Então lembre-se, a presença de Deus é real e constante conosco. Não existe mais nada para que a presença dEle seja vista e vivida e sentida. A gente não depende de mais nada, a não ser da decisão de ter Ele como nosso Senhor e Salvador. Não precisa de dogmas, não precisa de enigmas, não precisa de lugares, não precisa de pessoas. A presença de Deus é real na tua vida, a partir do momento que você diz, Senhor, governa a minha vida. Naquele tempo precisava de arca, agora não mais. E aí talvez você diga assim, tá, Brunão, como que eu vivo essa presença? Porque, vamos ser sinceros, tem horas que a gente pega o evangeliquez e a gente fala dele, e fica uma coisa meio difícil. Por exemplo, quem é novo na fé, que parada é essa de presença? Como que eu sinto? Por exemplo, o movimento gospel brasileiro do século 21, ele é muito mais do sensorial. Não que não seja bom, mas se não arrepiar não vale. Não é assim? Se não sentir alguma coisa não vale. Tem igreja que se você não der mortal para trás não vale. Se você não tiver, sei lá, uma unção diferente não vale. Então, lembra que eu falei aqui, nós batistas carregamos uma fama de frio, por quê? Porque pra gente, um bom culto, com música e palavra, está suficiente. Para muitos, precisa de um uau, não é? Porque é decepcionante. Quando você chega aqui, eu entendo, e vê que eu sou o pastor, não dá uma dor? Você fala, ele não é um senhor, ele não está de terno e gravata, você já olha, eu sei que é assim. Eu te contei, recentemente eu fui num velório, e eu não tinha nada a ver com o velório, era uma pessoa que eu amava muito. E aí o pastor da igreja falou assim, Brunão, você pode encerrar, porque eu era da igreja que eu fui. Você pode encerrar, dar a última palavra e oração? Eu fiquei super lisonjeado. Terminou o culto, eu juro para vocês, uma senhora veio em mim, no velório. E eu nunca vi aquela mulher na minha vida, ela falou assim, eu queria te pedir perdão. Eu falei, ai meu Deus, será que é coisas do passado? Vidas regressas, nos encontramos em algum lugar? Porque eu nunca vi. Aí eu falei, perdão do quê? Ela falou assim, quando o pastor disse que você encerraria o culto, eu no meu lugar sentado olhei e falei assim, meu Deus, por que deixar esse menino para o final? Vai estragar o velório. Eu falei, a tua sorte é que não tem 2 caixões. Não falei. Não falei. Aí eu falei, imagina, eu entendo. Ela, não, eu amei a palavra e tal. Eu falei, fique em paz. A gente às vezes precisa disso, dos subterfúgios. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Em todo ambiente de se manter na presença de Deus, só depende de você, porque a parte de Deus Ele já fez. Você não precisa de pastor, você não precisa de padre, você não precisa de pai de santo, você não precisa de médium, você não precisa do raio que o parta. Você precisa de você na presença dEle. Agora eu vou te dar 2 dicas. Você não quer sucesso para 2025? 2 dicas. A primeira sobre presença de Deus. Anote, é a oração. Meu irmão, a oração gera intimidade através do relacionamento. Tem gente querendo ser crente sem orar, desculpa. Não dá. E aí lembre-se que oração não é você se prostrar, não é você se ajoelhar, não é simplesmente você fechar o olho e fazer uma lista de pedido. Oração geralmente é uma troca. Fale para o Senhor o que está no teu coração. O Senhor não é um Senhor, eu já te disse isso, eu nem curto o excesso de formalidade com Deus. E veja, não estou falando de respeito, eu não negocio respeito. Pra você ter uma ideia, por que Josué está mandando esse povo assim, se manter distante 900 metros? É porque a santidade de Deus é um negócio tão absurdo que se chegar perto demais dava ruim. Quem tinha plenas condições de fazer isso eram os sacerdotes levitas, que era quem carregava. Então olha aqui que eu tenho para te dizer, ore ao Senhor em todo tempo. Deus não precisa da formalidade de agora unamos as nossas mãos. Não. Aquilo que eu já disse várias vezes, tem hora que eu pareço um doido no carro, porque eu vou orando e vou conversando com Deus e vou dirigindo. A única coisa que eu peço para você que ora dirigindo, não feche o olho, querido. Fale com o Senhor de olho aberto. Então,
Essa é a primeira dica do primeiro ponto sobre presença. Ore constantemente ao Senhor. Fale com Ele. Entregue o teu coração. Fale coisas legais com o Senhor. Deus é pai, pai ama, tem intimidade com o filho. Então imagina você dizendo assim: ah, Senhor, hoje o dia foi tão legal. Ou Filipão hoje deu uma aula de simplicidade. Senhor, hoje eu consegui comer pão na chapa com mostarda e mel. Ou Felipe come pão na chapa com mostarda e mel. Imagina ele falando assim: Deus, hoje eu comi pão na chapa com mostarda e mel. E Deus dizendo: credo. Deus dizendo: meu filho, você já tentou passar só um aqualizinho e pôr na chapa? Uma irmã me mandou por causa do post que eu fiz. Ela falou: pastor, parece ser legal, mas eu continuo na margarina. Eu falei: tamo junto no time margarina. Mostarda e mel, que coisa de lariquento, né? Mas já pensou que legal? Deus, então em nome de Jesus, quer aumentar esse movimento da presença? Ore constantemente ao Senhor. Fale com Ele. Não precisa de palavra difícil, não. Tem gente que tem vergonha de orar porque diz: eu não sei as palavras que eu uso. As tuas. Meu irmão, Deus ele lê coração, não é lábio. Deus não é pelo ouvido, é pela essência. Então aumente o poder da presença dEle nesse novo ano através da oração. E a segunda é pela palavra, porque a palavra gera conhecimento, e conhecimento traz intimidade e sabedoria. A gente quer ter presença sem palavra, e aí nós esquecemos. Olha que lindo, Salmo 119, 105. Luz para os meus caminhos é a tua palavra. Lâmpada para os meus caminhos é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Ou seja, a palavra, o relacionamento nos facilita no caminho. Aí tem crente que não gosta de Bíblia. Talvez em 2025 você começou, em uma das promessas, eu acho que a do crente, a primeira é a academia. A segunda é: vou ler a Bíblia o ano inteiro. Tem muito crente que faz essa promessa. Quando chega em fevereiro, percebe que já não dá mais. Eu não estou dizendo sobre performance de ler a Bíblia inteira, não é isso não. Mas faça da Bíblia a tua parceira de 2025 todos os dias. Meu irmão, sem conhecer aquilo que o Pai escreveu sobre ele, como que a gente vai ter intimidade? Como que eu vou valorizar a presença se eu não sei nem quem ele é? Em nome de Jesus, prepare o teu coração para aquilo que o Senhor tem para falar com você nesse novo ano. Não fuja da palavra, ainda que ela te confronte. Porque se você está querendo só conforto, não é da Bíblia que você precisa, de um coaching. Porque vai ter hora que a Bíblia vai dar uma voadora na gente, é ou não é? Dói ou não dói? Quando você vai lá e... Lembra aquele exemplo que eu contei, que é um exemplo que eu amo, que é um medo que eu tenho? O cara entrou no avião morrendo de medo. E ele disse: eu estou morrendo de medo, e me disseram que se eu abrir a Bíblia, tem uma palavra de Deus para me acalmar. Ele abriu bem no texto que diz: ainda hoje estará comigo no paraíso. Não é desse livro de sorte que eu estou dizendo, não. É de intimidade com a palavra. Porque você percebe como é interessante? Quando não diz o que a gente quer, é capaz que tenha fechado a Bíblia dizendo: misericórdia. E se acontece então? Porque, manda um áudio para a mãe, eu abri aqui, está dizendo que eu vou estar com o Senhor no paraíso. Se acontece, o fuxico gospel deita. Bíblia revela a morte e o homem não desce do avião. Vá te catar. Eu estou dizendo de relação Bíblia, de ler a palavra, de ter intimidade com a palavra, de ouvir o Deus da palavra, de saber quem Ele é, o que Ele espera da gente. E aí a terceira coisa, ainda nesse ponto, é que nós precisamos entender que Deus fala conosco também pelas circunstâncias. Sim ou não? Tem momentos que a voz do Senhor é clara. E aí eu me lembro aqui do musical de novo. Um dos melhores musicais que eu já vi na vida. Juro para você. E aí eu me lembro da Dina subindo aqui. Quem não viu esse musical vai ver no YouTube. E dizendo o milagre que Deus fez na vida dela. É muito louco, porque eu não sei de onde o Tiago tirou esse negócio. Mas a história da Dina, ela é complexa e maravilhosa, né, Dina? Um acidente que o médico desenganou, que já estava tudo arrebentado. Se desse certo, não ia andar. Se desse certo, não ia se mexer. Se desse certo, para viver. Fica de pé, Dina. Essa é a mulher que não ia andar, que não ia viver. Aí, mexe as mãos assim, só não vou falar para você dançar, porque... Essa é a Dina do testemunho da peça. Aí ela chega aqui na peça e fala assim: e diante dessa circunstância, o meu marido que era ateu se converte.
Você está maluco? Eu acho que Deus não fala nas circunstâncias. É claro que fala, sabe por quê? Porque tem horas que a gente precisa de uns desertos para valorizar quem Ele é. Ou tem hora que a bênção, ela é tão pá, que ela até assusta. Eu estava conversando ontem com uma amiga que dizia isso. Que 2024 incrível. Eu fui promovida, eu comprei um monte de rede de farmácia, eu estou cada vez mais rica, glória a Deus. Que bênção! Porque as circunstâncias geram proximidade com esse Deus que a gente serve. Então, em nome de Jesus, o Senhor tem que estar perto das nossas vidas. Quantas vezes nós não pagamos o preço por sermos precipitados nas escolhas? E tudo isso por quê? Porque nós não convidamos o Senhor para andar conosco e nos orientar. A presença de Deus é simplesmente inexplicável e maravilhosa. Pega para o contexto. Terminou o acampamento? Fiquem na presença dEle. Porque o que a gente vai viver com Ele é algo que ninguém consegue explicar. Então, quer começar a atravessar o rio 2025? Não saia da presença do Senhor. Estou dizendo que você não vai errar? Estou dizendo que você não vai esfriar? Não estou dizendo nada disso. Mas lembre-se, coloque um bilhete, coloque na geladeira, coloque na capa do seu celular, coloque no seu plano de fundo, estar na presença do Senhor, orar, ler a Bíblia, aproveitar as circunstâncias, perceber a forma que o Senhor fala comigo, para que eu não erre. Maior fé do que da lista de aquilo que eu desejo, é entregar um papel em branco dizendo, escreva o que o Senhor tem para a minha vida, porque eu quero viver. Amém, queridos? Segunda coisa, para um caminho de sucesso nesse novo ano, e aí parece que eu vou chover no molhado, mas eu preciso te dizer, santifique-se. Porque aqui no final, o texto se torna um negócio surreal. O verso 5, na parte A, diz, e Josué ordenou ao seu povo, santifiquem-se. Irmãos, é muito interessante, o povo precisava se separar todos os dias, sabe do quê? Daquilo que havia sobrado sobre o coração deles no tempo de Egito. Imagina comigo, o povo tinha passado 40 anos no deserto. Antes do deserto, esse mesmo povo estava no Egito adorando deuses. Ainda existia um grande número de pessoas que estavam presas em idolatrias. Então o que o Moisés está dizendo para eles aqui é assim, santifiquem-se, santifique-se. Por quê? Porque não dá mais. Irmãos, em nome de Jesus, entenda. O que ele está dizendo é, não importa aquilo que você viveu, de onde você veio, aquilo que você fazia, para você viver um tempo novo de sucesso, santificar-se não é opcional. Ele não está dizendo assim, olha, eu sei que vocês ainda estão envolvidos com os ídolos do Egito, se desce, santifique. Não. O que ele está dizendo é, santifique-se. Separe-se de tudo aquilo que é oposto à vontade de Deus para a sua vida. Ouça uma coisa que eu vou te dizer. Ainda dá tempo de você se separar de tudo aquilo que um dia dominou seu coração. Dá tempo. Quem sabe não é agora. E é muito louco, porque aquilo que a gente fez na última série, eu e o Orlando, quando a gente falou dos ídolos modernos, antigamente as pessoas adoravam os grandes deuses, coisas que tal, não, hoje em dia não. Um dos piores ídolos da nova geração é o próprio eu, não é nenhum Deus. O que ele está dizendo é, se separe de tudo aquilo que atrapalha o que Deus quer fazer na tua vida, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Meu irmão, é o óbvio. Santificar-se todos os dias é fácil? Não. É possível? Claro que é. Basta não sair da presença, buscar constantemente. O que precisa ser mudado para que a gente tenha um ano de sucesso? O que eu preciso fazer de diferente? Ou quais pecados precisam ser confessados? Porque assim, talvez você já chegou em 25 com uma listinha de pecado guardado no bolso, escondidinha. Ninguém sabe, está no íntimo, está na madrugada quando o mundo está dormindo, está no movimento daquilo que você vive quando ninguém está te olhando. Em nome de Jesus, santifique-se, recomece, permita que o Senhor molde o seu coração. Talvez o que você precisa viver é o perdão que precisa ser liberado. Sem perdão liberado não tem santificação. Sabe por quê? Porque o fato de não ter perdão de pecado é porque o seu ego está elevado, você está se achando demais e com isso você não consegue santificar. A santificação não é opcional. Amém, igreja? Amém, igreja? Vou repetir, porque eu acho que você não ouviu. A santificação não é opcional.
Meu irmão, é muito louco, né? Porque tem hora que as pessoas falam assim, não, porque vocês têm um jeito meio diferente e tudo mais. Mas não questione a honra que existe no nosso coração sobre o Senhor. Nós entendemos que a santidade não tem nada a ver com ficar pregando de terno e gravata, com Tiago usar chapéu ou não. A santificação tem a ver com aquilo que está dentro do nosso coração, ao ponto de entender quem Ele é. E por perceber quem Ele é, querer honrá-lo com toda a nossa vida. Dizendo, a minha vida é sua. Hoje à tarde eu estava tendo essas minhas paranoias doidas. E lembrando de tudo que a gente viveu, de como eu amo essa igreja, de como eu sou feliz com Jesus. E aí eu escrevi um texto sobre como eu amo ser pastor. Por quê? Porque, meu irmão, eu me sinto um privilegiado por Deus, por viver a intensidade do reino da forma que Deus me permite viver. Mas sem santificação, tudo isso é balela. Deixa eu te dizer uma coisa, o que muda a tua vida não é passar virada de ano em igreja. É se santificar todos os dias na presença de Jesus. Porque tem gente que, aquilo que eu falei no culto da virada, tem gente que não pula onda, não come romã, não vem de amarelo nem de vermelho, mas acha que se meia-noite estiver pisando nessa terra santa, tudo vai ser melhor. Aí no dia 1º, toma um porre. Fala, bom, agora que eu já santifiquei, né? Agora que eu já virei o ano, agora a gente vai pro... Não. O que o Josué está dizendo para aquele povo é que nós precisamos nos santificar. Deixa eu te dizer uma coisa, santificação nos ajuda a entender que Deus não divide a glória dele com ninguém. Imagina esse povo idólatra, se eles não se santificassem, certamente glorificariam os outros deuses, quando aquilo que o Senhor fez deu certo. Entende por que santificar é importante? Para que toda a honra e toda a glória daquilo que nós vivemos seja dada única e exclusivamente ao Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O restante é invenção de moda, então santifique-se. Meu irmão, o que a gente tem vivido enquanto igreja, ouça o que eu vou te dizer, só vai ser potencializado se a gente estiver na busca da santificação. A gente vai tomar muito cuidado nessa igreja para que isso aqui não vire oba-oba. As pregações, não é sobre o que eu estou dizendo, ou sobre o que o Felipe disse, o que a palavra tem dito, ela precisa entrar no nosso coração e moldar o nosso caráter, gerando uma santificação inexplicável, para que dessa forma o Senhor realize aqui aquilo que Ele tem para realizar, porque Ele vai fazer, a diferença é se a gente quer participar ou não. Que vai dar certo, vai, já está tudo certo na mão do Senhor, Ele não precisa da gente para nada, mas Ele conta com a gente para tudo. E isso deve ser um privilégio. Então entendam, Deus tem prazer em abençoar aqueles que entenderam o poder da santidade. Tem prazer. Aí tem gente que é muito engraçado. O grande poder, né, do utilitarismo do nosso tempo, desse coração interesseiro do ser humano, é que eles querem primeiro a bênção para ver se vale a pena a santidade. Não, se o Senhor fizer tal coisa, eu prometo tal coisa. Como se Deus estivesse preparando um escambo. Não, se esse ano o carro vir, eu viro dizimista. Se esse ano eu comprar um apartamento, eu não falto um domingo. Meu irmão, você está achando que Deus é o quê? Você está achando que Deus frequenta o lugar que o Orlando frequentava antes de converter, a Feira do Rolo? Onde até foi depois de convertido e reencontrou a Bíblia? Não, Deus não é da Feira do Rolo. Deus é o Deus da graça. E aí eu vou te dizer uma coisa para encerrar esse ponto. Entenda em nome de Jesus que o único lugar em que a coroa vem antes da cruz é no dicionário. Na vida não. Tem que ter cruz, tem que ter santidade, tem que ter busca, tem que ter entrega para que a bênção nos alcance. Então não queira inverter aquilo que o Senhor projetou para nós. Santifiquem-se agora. Amém, queridos? E a terceira e última coisa, para um caminho para o sucesso nesse novo ano, viva as maravilhas de Deus de forma intensa. E aí, a parte B do verso 5, do verso 5, ele começa dizendo, santifiquem-se. E ele conclui dizendo, pois amanhã o Senhor fará maravilhas em vós. Amanhã, santifiquem-se, para que amanhã o Senhor faça maravilhas no meio de vós. Certo, pastor? Então, se eu viver na presença de Deus, se eu buscar a santificação, eu verei maravilhas? Sim! O grande detalhe é que maravilhas são essas. Porque, de novo, se o seu sucesso estiver atrelado a eu me santifico para ganhar, você não entendeu santificação. O que você está tentando é trocar teu coração com algo que Deus pode oferecer. Então, o que eu quero te dizer, as maravilhas do Senhor
dado para aqueles que se santifiquem, são sempre maravilhas ligadas ao reino dele. Sempre. Aí você talvez fique tenso com essa parte. Você vai seguir nessa caminhada que ele tem para você. E aí o que começa a acontecer? Você começa a transpor os rios. Porque qual é a maravilha que Deus está prometendo aqui, irmãos? Olha que lindo. Eles precisam chegar na terra prometida. Eles estão perto da terra. Eles já tinham mandado em Josué capítulo 2 os espias que encontram com Raabe. E Raabe salva eles ali. Mas para que eles seguissem aquele caminho, tem um rio. E o que acontece no decorrer desse texto? Eles vão seguindo os levitas, os sacerdotes levitas de longe, 900 metros. Eles se santificaram, eles passaram a noite na presença do Senhor, o dia. Eles estão se desvinculando daquilo que dominava o coração. E eles andando ali atrás daqueles sacerdotes, eles percebem a 900 metros, que quando o primeiro sacerdote pisa no mar, no rio, o que acontece? Novamente o rio se abre. Meu irmão, você já pensou essa cena, cara? E o texto diz que eles vão passando, e aquela turma vem atrás, até que o último passe, o rio não fecha. Quer viver as maravilhas do Senhor e quer atravessar o rio sem se molhar? Santifique-se, para que o Senhor faça maravilhas na tua vida e na tua família. Essas maravilhas a gente precisa entender em nome de Jesus. Que quando o nosso coração está, quando Deus, a presença dele é real, quando a santificação é real, os nossos corações se cruzam. E a gente para de chamar de bênção aquilo que é mera coisa. Porque o Pai é nosso, porque o pão é nosso, porque é tudo nosso. E a gente começa a perceber as bênçãos nas nuances do detalhe. Meu irmão, é aquilo que o Felipe falou hoje de manhã. Não preciso de muito para ser feliz, sabe por quê? Porque a bênção maior que a gente celebra por ter se santificado e atravessado o rio é perceber que o maior ato de amor de todos os tempos foi feito por mim e por você. Nós fomos salvos através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, um lugar que era meu e que era seu. Tem maravilha maior do que essa, irmão? Tem carro mais potente. Meu irmão, tu está vivo em mais um ano. Olha que bênção. Não sei quantos de vocês já viram uma reportagem, está rolando um podcast. E aí, a âncora lá, ela fala assim, ela faz algumas questões. Você trocaria tal coisa por 10 milhões? A pessoa, claro. Aí ela chega, tipo, em 100 milhões. Aí a âncora olha para as moças e fala assim, você trocaria esses 100 milhões pelo poder de estar vivo amanhã? Aí ela fala, Deus que me livre, é claro que eu trocaria. Eu prefiro estar vivo do que ter 10 milhões. Tem hora que a gente não percebe o tanto de maravilhas que o Senhor está fazendo, sabe por quê? Porque o nosso olhar está sempre para coisas supérfluas que a gente está querendo conquistar, que não tem nada a ver com Deus. Quer ter um 2025 top de sucesso? Viva as maravilhas que o Senhor tem para dar para você. Olhe para a tua família e glorifique o nome do Senhor. Acorde amanhã, tome o seu cafezinho e glorifique ao Senhor. Você tem paz no coração? Você já tem uma das maiores bênçãos que o mundo não tem. Essas são as maravilhas. É acordar com paz, é olhar na geladeira e glorificar pelo que tem. É olhar para a esposa que Deus te deu e falar, meu Deus, que maravilha. É olhar para os teus filhos, para os teus pais, é olhar para a vida. É perceber quando alguém se achega na presença de Jesus e se converte. Uou! É ver que a igreja é relevante. É ver que um monte de gente lá fora não valoriza casamento, mas o seu continua uma bênção. É ver teus filhos crescendo na presença do Senhor. As maravilhas do Senhor, o atravessar o rio, é estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, dando toda a honra e toda a glória a esse Deus maravilhoso que cuida da gente. Quer ter sucesso no novo ano? Viva as maravilhas que o Senhor tem para você e não as que você quer para você, porque aquilo que a gente quer, se dependesse de nós, seria uma tragédia. Mas o Senhor, enquanto Pai, nos dá exatamente aquilo que a gente precisa para não desistir. Então talvez o que esteja faltando para o novo ano é o alinhamento de coração entre nós e o Pai. Se estiver alinhado, toda a bênção é celebrada. Se estiver alinhado, a gente não perde mais tempo com bobeira.
se a gente estiver na presença, santificado, buscando, nós viveremos, sabe o quê? As maravilhas. O que o Josué então está nos dizendo é: santifiquem-se hoje, para que amanhã, ao pisar no rio, as águas possam se abrir e você possa passar. Só que quem está indo na frente? O próprio Deus. Que possamos nesse ano trilhar um caminho que quem fez a rota foi o próprio Senhor. Chega da nossa própria vontade. Será que a gente vai demorar para perceber que tudo que tange do nosso coração é caminho de morte? É caminho de tristeza? Meu irmão, chega de ser vaidoso. Chega de se achar. Não, coloca o Senhor na frente e diz: Senhor, olha o que eu tenho aqui. Deixa o Senhor te usar. Para mim não tem bênção maior do que fazer o nome de Jesus conhecido, com todo respeito. Para mim não tem bênção maior do que perceber que tem gente chegando aqui dizendo assim: eu estou longe da comunhão da igreja. Meu coração já automaticamente fala: Senhor, que se sinta bem entre nós, que seja abraçado por nós. Senhor, nos ajude a cumprir o teu papel sobre a vida dele. Sabe por quê? Porque a maravilha do Senhor, para mim, principal, é saber que a gente está saqueando o inferno e lotando o céu. É saber que tinha gente que estava perdido, não sabia para onde ir, estava num labirinto, mas de repente conheceu o próprio Deus. Eita glória! Santifiquem-se, pois amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Quero concluir. Qual o rio que a gente tem que atravessar para estar aonde o Senhor quer que a gente esteja? Qual é o rio que tem te atrapalhado de chegar na sua terra prometida? Se você identificou, o que está faltando para você atravessar? Segundo Josué, presença, santidade. O que tem atrapalhado para que a gente esteja? E aí você quer chegar lá, quer ter sucesso, quer ter um ano incrível? Aproxime-se, santifique-se e perceba que amanhã o Senhor vai fazer grandes maravilhas sobre a tua vida. Seu casamento é uma porcaria? Se santifiquem. O maior problema do divórcio hoje não é ego, não é santificação, porque um casal santificado, o Senhor faz o que quer do casamento. A gente vai junto, a gente celebra junto. Não é bonitinho quando o Tiago chega aqui e fala: ai, porque a Giza... E você vê a Giza assim... É isso. Eu tenho dito para todo mundo, Ellen tem sido um dos nortes de Deus na minha vida. Ellen é a expressão da graça de Deus na minha vida. Menina de fé. Menina que ama Jesus de uma forma linda, que me ajuda quando eu estou acabado. Meus filhos são essa expressão. Os meus filhos. Então o que está faltando para a gente é ajustar o ponteiro da santificação e da presença para que as maravilhas aconteçam. E aí eu vou te encerrar te dizendo uma coisa: as bênçãos que o Senhor tem para a sua vida já estão deliberadas. O que está faltando é você estar no lugar certo para recebê-las. Deus tem grande prazer em abençoar os filhos que buscam a santidade como princípio de vida, e louvado seja o nome do Senhor. Você pode fechar os seus olhos? Eu quero encerrar orando por você nessa noite, em nome de Jesus. Mas antes de orar, eu quero aí te dar aquele tempinho de reflexão, né? Porque tem horas que a gente precisa dar aquela respirada na presença do Pai. Senhor, o Senhor tem participado da minha jornada? Tem sido todos os dias ou tem sido de domingo? Senhor, será que eu tenho buscado essa santidade de arrancar sorrisos do seu rosto? Senhor, o que eu tenho feito quando ninguém olha? O que eu tenho feito do meu casamento? O que eu tenho feito com os meus filhos? O que eu tenho feito com as coisas que o Senhor confiou nas minhas mãos? Talvez a falta de santidade tenha deixado você de fora daquilo que o Senhor já te disse que quer fazer na tua vida. E através disso, eu quero que você comece a refletir sobre que maravilhas o Senhor pode fazer na tua vida. E não que as maravilhas materiais não sejam legais, é até legal, mas nunca vai ser sobre isso. Porque um crente, quando está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, todo o restante é detalhe. Então o meu convite para você, para esse caminho de sucesso, num novo ano que se inicia, é convidando o Senhor para fazer tudo aquilo que Ele tem para fazer na tua vida, na minha vida. E quando a gente junta esses esforços, o nome dEle explode na cidade. Aonde a gente vai, a gente representa. Então eu queria te dar uns minutinhos de reflexão. Pensa aí naquilo que você tem que talvez consagrar, entregar, mudar. O que tem dado errado? O quanto disso a escolha é tua, que você está colhendo o fruto daquilo que você escolheu errado. Para que quem sabe a partir de hoje, um novo caminho se inicie na tua jornada. Fale com o Senhor nesse momento.
Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Eu sou Teu. Que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Aleluia. Ainda com seus olhos fechados, eu quero orar. Quero orar por você que está tomando decisões. Quero orar por você que entendeu que tem que ter mais presença, que a santidade não pode ser opcional. Eu quero orar por você que talvez tenha percebido que é tempo de corrigir a rota. Talvez um namoro, alguma coisa externa veio e roubou a sua devoção. Talvez a santidade já não tenha sido tão opcional. Ou talvez você entrou num modo tão automático de vida que está difícil de você perceber a presença. Talvez você inverteu prioridades. Hoje você prefira mais uma agenda cheia de reuniões do que um tempo com o Senhor. E aqui eu não estou dizendo de igreja, eu estou dizendo de entrega, de devoção, de consagração. Talvez nem foi tudo isso, mas você colocou no seu coração: Senhor, em 2025 eu vou ser intenso na Tua presença, intenso na minha entrega. E aí eu vou te dizer uma coisa enquanto você está com os olhos fechados orando: se for desse jeito, não tem como dar errado. Não tem como, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Talvez chegou a hora de atravessar o rio, mas sem entrega e sem santificação você não vai conseguir. E aí, enquanto está todo mundo de olho fechado, até aqui em cima todo mundo de olho fechado, para que você não fique com vergonha, porque eu sei que não é uma decisão fácil. Eu quero orar por você que esteja fazendo esse voto no coração: 2025 eu quero ter esse sucesso que emana do Senhor, com santidade, com presença, com entrega total, fazendo aquilo que Ele quer de mim, não mais do que eu quero, para que seja um ano de sucesso, de bênçãos, de vitórias, para que eu viva as maravilhas que o Senhor tem para mim, e não aquilo que eu tenho buscado desenfreadamente, até como um ídolo. Se for a tua oração, dá um sinalzinho com a tua mão para que eu ore por você essa noite. Amém, pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar. Amém, pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar. Amém, pode abaixar, louvado seja o nome do Senhor. Amém, acabei de ver lá em cima, pode abaixar. Amém, pode abaixar, louvado seja o nome do Senhor. Amém, pode abaixar, acabei de ver. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus é especialista em recomeços. Ouça o que eu vou te dizer aqui: não importa o que você fez até aqui, se o Senhor Jesus tomar um lugar no teu coração, o que importa é o que você vai fazer a partir daqui, com Ele governando a sua jornada, com Ele governando a tua vida, com Ele mudando e transformando a tua história. Vamos orar? Não sei se eu devo chamar você aqui na frente. Eu acho que hoje não, né? Hoje não. A banda pode subir? Vai ter a banda completa ou não? Vamos cantar de novo esse refrão enquanto isso então? Continue orando aí. Vai que você precisa de mais tempo para falar com Ele, mas ouve esse refrão.
Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Fica de pé pra gente cantar. Fica de pé. Santo, incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abaixo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o Vamos canto, só as vozes. Santo. Não tem nada igual. Não tem nada igual, Senhor. Abre, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Obrigado, Jesus, pela tua palavra e pelo poder transformador que ela tem em nós. Obrigado porque às vezes nós deixamos que os pecados se repitam, não percebemos o quanto custa. Às vezes a gente faz da tua presença um mero encontro de domingo e deixamos de viver as maravilhas que o Senhor tem deliberadas sobre nós. Mas nós agradecemos porque o Senhor não se cansa dos nossos recomeços. Sempre traz chances novas para que a gente possa analisar as escolhas, a vida. É do Senhor que emana tudo aquilo que a gente precisa para viver um arrependimento verdadeiro, para recomeçar enquanto é tempo. Então nos ajude a viver um caminho de sucesso no novo ano, aonde não sairemos da tua presença, nos santificaremos dia após dia. E estaremos prontos para viver as maravilhas que o Senhor tem para fazer nesse lugar, em nós, por nós e através de nós. E que toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. Nós não queremos mais lutar com a força dos nossos braços. Nós não queremos mais ser os nossos guias próprios. Nós queremos que o Senhor vá na frente, coordenando a jornada, para que nós possamos te ouvir, buscar a tua presença, estar atento à tua palavra, para viver a tua vontade, colhendo as maravilhas que emanam do teu reino, e não aquilo que a gente acha que é maravilha. As nossas vidas são consagradas ao Senhor. Nós queremos construir a nossa jornada, firmados no alicerce que é Jesus. Afinal, Senhor,
o atravessar o rio, o pior, o principal dos rios, o próprio Jesus já atravessou por nós, através da cruz do Calvário, nos dando a possibilidade da salvação. E hoje nós temos muito a te agradecer. E obrigado por não depender de nós e ser graça do Senhor sobre seres humanos pecadores como nós. Continue cuidando dessa igreja, das nossas vidas, daqueles que nos visitam. Gere sobre eles sonhos, planos e projetos, mas que todos estejam de acordo com o teu querer. Que o nosso coração se entrelace ao seu coração. E que toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. Fica com a gente nesse novo ano. E mais uma vez nós declaramos, 2025, a nossa vida é do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, boa semana.